E aí, cara, então, assim, a gente, pegando o que você acabou de falar, não é algo místico. Não é algo místico, bem né? prático. É prático. Então, quando você fala de amar a Deus acima de tudo, ou colocar Deus como prioridade, aqui também não é místico. Aqui é basicamente assim, é um enquadramento de princípios. Porque se você coloca Deus acima de tudo, você pega a sua vida, você se enquadra de tal forma a princípios, que você vai acabando resolvendo esse tipo de coisa. E aí você, magicamente, entre aspas, você se liberta de muitos desses problemas que vieram de antes, né? Com certeza. Então, por isso que não é místico mesmo. E aí a gente vem então para a segunda parte aqui, Kaique. Tá bom. Então vamos lá, Estamos na primeira parte. Recapitulando, nasceu. Não, agora ele nasce. Ah, ele vai nascer agora. Agora ele nasce. Ah, tá bom, então A gente fez um pano de fundo, agora ele nasce. Tá? E quando ele nasce, olha, me perdoe, na verdade ele nasceu já. Tá bom. Ele tá nascido. Ele nasceu. Tá nascido. Tá bom. Nasceu. Né? Agora a gente vem por quê? Pra nomeação dele como rei. Tá bom. Porque ele não virou rei do nada. Mas você pulou do nasceu pra rei. Então, mas agora é que a Bíblia pula. A Bíblia pula, não dá detalhes da infância dele nem juventude. Fala tipo assim, 12 anos depois, passa assim uma vinhetinha, né? 12 anos depois. 12 anos depois, é verdade. Tem espaço pra escrever mais. Então, olha só, Salomão não era o herdeiro direto do trono. Sim, era Adonias, que era o meio-irmão dele, que tentou usurpar o trono. Mas era meio mau caráter, né? Meio mau caráter, o que a gente falou lá, desvio de personalidade, desvio de caráter, né? Se proclamou rei, só que com a intervenção de Batseba, muito ligeira. Mãe coruja, manipuladora, super protetora, deixa o filho mimado, inseguro, o filho desconta, trai, enfim, essas coisas. Davi assegurou que Salomão seria o seu sucessor. Quando Adonias e os seus comparsas ficaram sabendo que Davi sucedeu a Salomão como rei, cada um deles foge. Davi tava como aí, né? Nessa... De cama, né? Davi tava mal, definhando já. Até que a Sunamita foi uma última esposa, ou concubina. Que eles nem tiveram, né? Que eles nem tiveram nada. Falou que ela dormia lá nos pés do rei e não fazia nada. Né? Então ele já tava bem... Mas ela oficialmente tinha sido uma esposa. Uma esposa dele. E aí Salomão... Caramba, totalmente a casa do dragão essa parte aí. E aí Salomão poupa a vida de Adonias naquele momento. E diz que se ele for um homem de bem, ele estará protegido e o alerta para que não fizesse nenhuma maldade, caso contrário seria Aliás, morto. Bom até separar concubina da esposa, tá bom? Tá. A esposa tem um caráter mais oficial. Tá bom. A outra era mais para mostrar a riqueza dele. Então ela estava nessa segunda categoria aí. Onde que veio a gente já passou, acredito que não, que o Salomão fez o pedido. Calma aí, cara. Então tá bom. Calma aí, né? Então tá bom. E aí, olha só, Salomão chegou para Adonias e falou: se você fizer cagada, eu te mato. Porque pra mim isso aí já foi um ato de sabedoria, gente. Quando o cara recebe uma ameaça dessa de Salomão, o cara fica peoninho, não fica? Sim. Mas não ficou, como o Rodrigo acabou de contar. E aí Adonias foi lá, provocou ele e provocou a própria morte. Né, logo depois de tentar usar a Batseba para pedir a mão de Abisag, que era sunamita em casamento. Bom, tá bom. Aí eu vou ler esse trecho aqui da Bíblia para a gente situar. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio para que o rei, meu senhor, se aqueça. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E aqui a gente começa a ver vários conflitos, porque Salomão ele faz uma limpa aqui, né? Então você tem Joabe, né? Joabe tinha sido comandante do exército de Davi, apoiou Adonias na tentativa de se tornar rei, né? Como que foi esse momento, Rodrigo? Porque Salomão, beleza, Salomão virou cara, só que aqui ele, para atingir aquela paz que a gente falou, ele começou a fazer uma limpa na galera. Como que foi esse conflito todo, assim? Teve uma estratégia, teve uma lógica aqui? O reino já estava dividido. Quando ele chegou, já tinha vários problemas ali que estavam tendo, porque Davi teve uma renca de filhos, e cada um pior do que o outro. O caráter de um pior do que o outro. Esse Absalão, que era irmão de Adonias, ele morreu porque ele já tinha tentado usurpar o trono e tomar o trono do próprio pai. Ele morreu agarrado pelos cabelos e alguém foi lá e meteu a espada nele. Só que Davi chorou copiosamente, porque foi tão sério o golpe de estado que Absalão deu, que Davi teve que sair de Jerusalém e ficar refugiado. Ele saiu uma época, depois que ele voltou. Sim. O Absalão, por sua vez,
matou o próprio irmão porque tinha violentado a própria irmã, meio-irmão. Então você vê quanto... Uma loucura, bagunça. Nossa, é uma família terrível, né? A família real britânica perde feio para eles. Os Windsors ficam bonzinhos perto deles aqui, né? Então, o que acontece? Eu tô falando isso porque lá em Londres você tem a igreja de... Chegou no Lussapi. Não vou lembrar agora onde a princesa Diana foi velada lá. Westminster. Catedral de Westminster. E tem um lugar lá no fundo que tem vários túmulos de pessoas da família real. Mas é cada história macabra de um que matou o outro, que foi veneno. Tem um túmulo lá que é o pai, a mãe e as criancinhas. Foram todos mortos pelo tio que queria brigar pelo trono. Então a família de Davi era pior ainda do que isso, né? Imagina as maldições hereditárias, os problemas que tinham aí. Quando Salomão chegou, Salomão era jovem ainda, tinha um ministro, tinha um sacerdote, o sacerdócio estava dividido, tanto é que você tem um sacerdote que vai lá ungir o Adonias, tinha outros talvez brigando pelo poder e tinha a ameaça dos grupos de fora, de grupos que Davi permitiu que ficassem em Israel muitos estrangeiros vivendo, e era um perigo isso. A ideia que a Bíblia fala era para eliminar esse pessoal, não deixá-los morar ali, porque eles trariam os seus hábitos pagãos consigo. Você sabe que o Egito caiu uma vez em desgraça porque deixou um grupo muito grande de estrangeiros, Ixos, dominarem o Egito? Eles foram entrando para o Egito e o faraó deixou. Eles foram tomando conta da terra do Nilo. Deixa, eles são trabalhadores, foram ficando no Nilo. Quando os Ixos estavam numerosos ali no Egito, eles derrubaram o faraó, tiraram o faraó do poder, e pouca gente sabe isso. Durante duas dinastias, a 16ª e a 17ª dinastia, não houve faraó egípcio no Egito. O faraó era asiático. O faraó era semita. Provavelmente na época de José, a gente comentou isso, José vai nessa época. O Egito perdeu o poder porque deixou os estrangeiros dominarem ali. Isso podia acontecer também. Eles não eliminaram, então tinha aquele grupo ali. Então quando Salomão entrou, era muita gente querendo o queijo, e ele tinha que administrar tudo isso com muita cautela. Então ele precisava de um bom conselheiro ali e confiar em quem também. Daí que depois a gente vai falar sobre isso, onde ele vai pedir a Deus a sabedoria, porque estava difícil confiar em alguém. Caraca, então tudo isso que ele fez até agora foi sem sabedoria. Ele é um cara muito assim, inteligente. Quando eu falo sabedoria, tipo assim, pela bênção divina. Então vamos entrar nessa parte, porque um pouco antes disso aconteceu algo que pouca gente sabe também. Olha só, ao assumir o reinado, o casamento de Salomão com a filha de Faraó. Caraca, o cara casou com a filha de Faraó, cara. Você sabia disso? Não. É uma das, né? Mas assim, casou com a filha de Faraó. Salomão casa com a princesa do Egito. Isso fez com que ele tivesse paz com a maior potência de sua época. Mas como que foi isso? Porque os faraós não acreditavam em Anubis, não sei das quantas. Aí começou. Você perguntou lá onde é que foi a chave que virou. Não era Deus Sol e o outro tinha Deus aqui. Casou com a mulher errada, cara. A chave começou a virar aí, ó. Mas ele juntou porque ele falou assim, pô, se casa aqui, fica tudo em paz, a gente une as forças isso era aqui. Normal. O cara tinha o Deus dele, ela tinha os 12 Deus dela. Naquela época o casamento era muito mais do que hoje. Era uma moeda de troca. Uma estratégia política, comercial, de guerra, né? Você comprava o dote, tinha uma lógica diferente. Ganhava um exército, Você quer a paz dos povos. Dos povos. Aí a filha de um casa com o filho do outro. Até na Idade Média teve isso. A Europa, a Rainha Vitória, aí eu já tô falando de Idade Moderna, ela foi considerada a avó da Europa, porque ela tinha netos e descendentes em todo lugar. Dom Pedro II, a mãe dele era da Espanha. A esposa era da... Leopoldina, lembrar, era de um outro país também. Então você vê, cada um era de um canto, a Carlota Joaquina, quer dizer que era da Espanha, né? Cada ano de um canto diferente. Agora, o ponto aqui chave é, tudo bem que os enlaces matrimoniais, políticos havia, mas sabe aquela grande tentação, já que a gente tem como público pessoal que gosta do mundo dos negócios, de fazer algo errado que todo mundo faz. Sabe aquele negócio assim? Aí a polícia vai e prende e fala assim, poxa, mas todo mundo fazia isso. Eu visitei uma vez uma pessoa com a tornozeleira eletrônica que foi pego numa grande operação e ele chorando lá falando assim, pois é, mas só que o que eu acho injusto é que o que eu fiz todo mundo fazia. Um grande desafio para aqueles que querem colocar a Deus sobre todas as coisas, no mundo dos negócios também, é ter a coragem de, ainda sob prejuízo financeiro,
Não fazer algo errado apenas porque todo mundo faz. Sim. Todo mundo deu uma sonegada. Senão, não sobrevive no comércio. Mas esse é um dilema nos negócios, sabe, Rodrigo? Eu sei. Porque assim, fazer algo errado é muito subjetivo. Não é óbvio. Por exemplo, antigamente a escravidão ela era legalizada. Mas se eu for olhar sob a perspectiva que eu enxergo hoje, era errado. Né? E então tem coisas que são erradas, mas são legais, e o contrário também. Então, o que é algo errado? Né? Depende muito do seu julgamento, mas também das leis. Então, por isso que eu acho que não é tão óbvio assim. Né? Mas, obviamente, acho que na minha opinião, o que é errado tem mais a ver com o que é imoral, o que é antiético, do que o que vai contra as leis. Porque se eu for olhar sobre a ótica das leis, cara, no mundo corporativo, cada acordo que a gente às vezes tem que fazer, né, assim... Fora que as leis mudam sempre, né? Então, tipo, tudo que aconteceu de 2000 pra trás tava tudo errado. Mas assim, deixa-me insistir. Às vezes você tem que cometer erros por fazer as coisas corretamente legais. Bizarro, cara. Deixa eu dar um exemplo e insistindo num ponto. Eu tenho um contador muito querido, muito cristão, e o lema que a gente trabalha é o seguinte: onde eu pago menos imposto. Porque é lógico, se eu posso legalmente pegar só... Descobri que há uma isenção fiscal se eu pegar a garrafa de tampa alaranjada. Então, para que eu vou comprar 2 dessa? É melhor comprar 2 da alaranjada e apenas uma dessa, porque eu sei que vou pagar menos imposto. Tá dentro do que está previsto. Agora, outra coisa, eu falo o seguinte: eu vou comprar 3 garrafas e vou falar que comprei só 2 e vou esconder essa aqui. Isso é errado. Porque, não, mas é o jeitinho e tudo mais. Imposto já é roubo mesmo. Já é roubo mesmo e tudo mais. É esse jeitinho que é perigoso. Porque, por exemplo, assim como realmente há leis, concordo com você, que são erradas... Pega a lei trabalhista. É a lei trabalhista. Vamos pegar na época de Jesus. Eram corretos os impostos que Roma cobrava? Claro que não. Fora que não tava nem... Né? Tipo, o cara nunca sabia quanto que ele tinha que pagar. Exatamente. Aí perguntaram para Jesus: Senhor, devemos dar tributo a César? E na época, a maior parte das pessoas, com certeza, responderia: lógico que não. Dar tributo para César é encher vagabundo. Jesus falou assim: me traz uma moedinha aqui, me traz um denário. De quem que é o rosto que está aqui? É de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entendeu? E olha, eu vou... A história também está repleta, e vocês podem contar isso melhor do que eu, de vários empresários que, na honestidade também, conseguiram fama, conseguiram... Sim. E mesmo que você consiga um bom cabedal financeiro, mas à custa de não poder olhar para o seu filho de noite e saber: eu sou um homem honesto, meu filho, será que valeu a pena? Então, nesse aspecto que a lei, o princípio bíblico coloque a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Salomão resolveu falar assim: mas todo mundo casa com filha de rei estrangeiro. Essa é a lei do mercado. Meu pai casou com um monte. Aí entra aquilo que o Tiago falou aqui. Ele já tinha essa tendência do pai com o mulheril, né? Aí eu vou aceitar. E ali foi virada da chave, porque... A gente não sabe o nome dessa menina. Alguns pensam que seria a filha de Sinamud, outros pensam que seria a filha de Shonshenk, que era Sisak. O Sisak vai vir mais depois na época de Josias. Ainda existe uma certa... Quem seria o faraó dessa época aqui? Eu sei que ele casa com ela e com o pacote ela traz os deuses do Egito. O faraó, para poder validar a coisa, deu de presente de casamento, olha que presentão, uma cidade. Ele mandou, olha o que o faraó fez. Ele pegou a cidade de Tel-Gezer, destruiu a cidade, botou fogo e falou assim: Salomão, meu presentinho para você, uma cidade para você brincar de Lego. O faraó conquistou a cidade, botou fogo na cidade. Como ele sabia que Salomão já tinha um veio de construção, tem gente que gosta de construir, tem empresário que ele ama construir, né? Vou dar uma cidadezinha pra você brincar, você vai reconstruir a cidade. Limpei o terreno. Limpei aqui só pra você brincar de construir. Aí Salomão ficou feliz, trouxe essa moça para lá. E ao trazer essa moça, trouxe com ela muitos deuses do Egito, aquela coisa toda. E olha que interessante, ele já tinha a tendência a ser submisso a mulheres, porque a própria mãe era uma figura impositiva. E lembra que eu falei lá atrás de você desautorizar algumas figuras de poder que estão na sua família te castrando? Ele, no momento, ele enfrentou a mãe. Ele desautorizou a mãe e não pecou contra Deus. No caso do Adonias lá, lembra que eu contei? Mas aí agora... ele pega e cede para a esposa.
Às vezes, a tendência, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, que a tendência, às vezes ela tá dentro de mim, ela pode não me pegar de um jeito, mas ela vem por outras vias. Então a gente tem que estar atento contra aquelas tendências que às vezes assim, não, eu não vou beber, mas eu começo a fumar. Ela me pega por outro vio. E aí ele começou a cair, e com ela veio outra e outra e outra, até virar essas 1000 mulheres na vida dele, cada uma trazendo a sua divindade. E Israel caiu numa situação tão deplorável, Mas calma que eu vou chegar lá. terrível, por causa desses casamentos dele.